Não há nenhum aplauso para as atitudes da presidente. Não há nenhum aplauso. E também não é golpe o uso do impeachment. O PT usou o impeachment várias e várias vezes como ferramenta de pressão política. Errar na escolha dos nossos mandatários é um processo de educação democrática. Mas isso serve para que os eleitores que colocaram os nossos representantes lá reflitam sobre a realidade ou não dos argumentos expostos quando se propõe a se pleitear um cargo eleitoral. Todo mundo diz que o Supremo não pode intervir politicamente. Errado. O Supremo é um órgão jurisdicional político e por isso ele se chama Supremo. Olá, ele foi filiado ao Partido dos Trabalhadores, onde chegou a ser candidato a vice-governador, mas deixou o PT há 11 anos. Hoje é um forte, lúcido crítico do governo federal e dos nossos representantes no Congresso Nacional. É um dos advogados mais conceituados de Blumenau e Santa Catarina. E é nessa condição que o Informe Blumenau Entrevista recebe Luiz Carlos Nemitz. É uma grande satisfação recebê-lo aqui. Satisfação é minha e muito feliz com o projeto Informe Blumenau, que eu tenho acompanhado de perto e procurado colaborar como posso. E está sendo muito legal o projeto de vocês, vai ser um ganho para Blumenau na proporção que ele for crescendo. O amigo é um apoiador e tanto. Vamos lá falar sobre essas questões que acontecem em Brasília. Primeiro, do ponto de vista jurídico, sobre essa autorização de abertura do processo do impeachment. Há fundamento jurídico para isso? O processo de impeachment, Alexandre, não é um processo eminentemente jurídico. O jurídico é o cavalo que carrega o processo de impeachment. É um processo político. E ele, me parece que como instituição política, vai precisar de duas variáveis muito fortes para vingar e ter andamento. O primeiro deles é o apoio popular. Nós não sabemos como é que a população vai reagir àqueles que apoiam o governo e àqueles que são contrários ao governo. A mim, pessoalmente, me parece que não é um bom negócio nós usarmos a ferramenta do impeachment como um remédio para tirar governos que a gente não gosta. O impeachment deve ser usado como ferramenta constitucional para tirar governos que estão absolutamente contaminados por má condutas de ordem legal na execução dos seus projetos. Posso não gostar do governo Dilma, sou crítico do governo Dilma, acho que fez acordos com quem não devia, prometeu o que não podia prometer, arrogante, não usa o conceito tradicional de política, que é a administração dos contrários de forma contínua, não negocia, não conversa, mas tenho muitas reservas com relação ao impeachment. E mais do que reservas, eu tenho muita preocupação com a legitimidade de quem o pediu. Quem o pediu, sim, está sob suspeita clara de ter cometido atos de corrupção, inclusive sendo investigado por isso. Pessoalmente, eu não acredito que a presidente Dilma tenha, com relação a ela, qualquer ato de corrupção que a vincule ou que a macule como líder maior do Brasil. Objetivamente, então, respondendo à tua pergunta, eu entendo que é frágil o fundamento jurídico, mas pode não ser tão frágil o fundamento político. Não sei se as ruas vão apoiar a presidente ou ir contra a presidente. E o segundo fator específico é o fator econômico. Dependendo de como anda a economia, pode também, no meu entendimento, ser uma variável importante para a consolidação de um processo de impedimento ou não. É importante ter a clareza, e eu acho que muita gente que até está comemorando essa abertura de processo, sobre o que, baseado em que está sendo feito esse processo de impeachment. Porque muita gente critica a presidente e o PT por fatos de corrupção, por ter dito uma coisa na campanha que não está se concretizando, enfim, uma série de coisas. Mas não é por isso que a presidente vai ser julgada nesse processo de afastamento. Podia nos clarear um pouquinho para a comunidade? Não há nenhuma
nenhum aplauso para as atitudes da presidente. Não há nenhum aplauso. E também não é golpe o uso do impeachment. O PT usou o impeachment várias e várias vezes como ferramenta de pressão política. Então, esse discurso de que é golpe, essa baboseirada, isso é baboseirada, ninguém vai comprar isso também. A presidente devia sair disso. Né? A presidente devia adotar uma postura de estadista, estar acima disso. E o que solidifica o pedido de impedimento do Hélio Bicudo e dos outros juristas que assinam são as chamadas pedaladas fiscais, que na realidade são atrasos ou empréstimos mal tomados do sistema financeiro de bancos públicos pelo governo para fechamento de rombos de natureza econômica e a não devolução desses recursos no prazo legal. Coisa que se faz na República há muitos e muitos anos e que o próprio Congresso Nacional acabou legitimando para esse ano. Então eu acho que é muito frágil isso, é um risco muito ruim. Nós toda hora estarmos usando o impeachment, o pedido de impedimento de um presidente da República quando não se gosta de governo. Errar na escolha dos nossos mandatários é um processo de educação democrática. A presidente mentiu? Sim, mentiu. A presidente manipulou dados? Sim, manipulou dados. Isso está público e notório e reconhecido pelo maior líder do PT, que é o próprio Lula. Está até admitido. Está admitido, não é? Mas isso serve para que os eleitores que colocaram os nossos representantes lá, já que ninguém ganhou um mandato na rifa, nem na loteria, reflitam sobre a realidade ou não dos argumentos expostos quando se propõe a se pleitear um cargo eleitoral. E a população brasileira foi advertida de que a presidente estava manipulando dados, que a presidente estava maquiando números, mas ela foi eleita. Então, eu penso que agora é hora de nós termos juízo e não usarmos o impedimento como uma ferramenta ao bel prazer de um ou de outro, de uma dúzia ou de meia dúzia. Acho muito difícil também, politicamente, se constituir o número necessário de votos para afastar a presidente ou para tirá-la do poder, já que existem várias etapas aí a serem superadas. Mas a gente não sabe como vai reagir. Hoje mesmo, eu estava vendo que começam a se falar em movimentos populares dos dois lados. Movimentos populares de apoio à presidente e movimentos populares de retirada da presidente. Eu penso que nos próximos dias nós vamos ter um cenário mais claro com relação a esse assunto. Mas acho possível a presidente ser retirada, mas nesse momento, no cenário atual, frágil e pouco provável que ela saia. É importante lembrar duas coisas e a memória, eu acho que faz parte do nosso trabalho jornalístico e da construção da história, que hoje a Dilma tem baixíssimos índices de popularidade, mas ano passado, que era o ano eleitoral, ela tinha altos índices de popularidade. E um presidente não pode se basear na popularidade. O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a ter 9% de aprovação. Não é? E é muito comum nos países desenvolvidos. Eu, pessoalmente, acho o governo Dilma uma tragédia. Acho que é um governo desorganizado, de uma presidente mal preparada, que fala demais, que não tem unicidade no que prega, que é o governo de direita mais clássico da história da República. Não existiu nunca antes na história desse país um governo que foi tão direitista como o governo da presidente Dilma. Ou seja, ela está cumprindo toda a ortodoxia da direita e antagonismo exatamente é o que ela pregou em praça pública. Ela tomou o governo com a esquerda e está tocando o governo com a direita como se fosse um violino. O violino a gente pega com a esquerda, mas toca com a direita. Mas isso não é o bastante nesse momento para arrancar uma presidente que ganhou uma votação expressiva do poder. A menos que surjam outros fatos que são fatos que podem influenciar muito na condução dos negócios da coisa pública no espírito republicano. E nós temos que separar também, e aí vou procurar ser justo, Alexandre, nós temos que separar o escândalo do mensalão, onde houve a punição para os acusados, o escândalo do petrolão, em que esse escândalo até agora não conseguiu fazer nenhum vínculo direto, nem indiciário, do governo da presidente Dilma com a roubalheira institucionalizada da Petrobras.
Mas se isso acontecer, aí eu quero crer que sedimenta-se contra o governo uma fragilidade muito forte. Mas até agora não se viu nada. Se viu especulação. A gente percebe, né, o fato ainda é muito recente, mas que o governo resolveu apressar o processo até para que não se dê tempo de uma organização. Porque está claro, hoje o governo tem os votos necessários para barrar o processo. O que pode mudar isso é uma pressão popular. E aí o governo tenta ganhar tempo e já se fala, inclusive, em tentar que não tenha recesso agora em dezembro. Eu penso que isso nada vai adiantar. Eu acho que o Congresso vai fazer o recesso. É razoável que se vá com calma com relação a esse procedimento do impedimento, mas eu não acredito que a população brasileira vincule a presidente Dilma a ato pessoal de corrupção, né? E para a questão paralela, para que a gente seja bem claro com quem está nos assistindo com relação ao que eu penso, com relação à questão paralela, se veio dinheiro do Petrolão para a campanha da presidente Dilma, este é um fato que deve ser analisado no foro próprio. E o foro próprio de análise deste fato é o Tribunal Superior Eleitoral, que já autorizou a deflagração de um processo de investigação desta contaminação para ver se ela é verdadeira ou não. Então, não podemos fazer uma mistura de todas as fichas desse assunto, no sentido de culpar a presidente de tudo que está acontecendo no Brasil. A presidente tem muita responsabilidade porque ela é a presidente, né? Mas tem um outro cenário aí, Alexandre, que nós temos que ficar atentos. Tem um PMDB aí, atrás disso. E eu penso, com todo respeito a grandes PMDBistas, históricos PMDBistas, que como em toda a façanha, não é todo mundo que não presta e não é todo mundo que é bom, né? Mas eu penso que a pior companhia que o PT podia estar nesse momento é o PMDB. E o pior que podia acontecer para o Brasil, que sempre pode ficar pior, é nós ficarmos nas mãos, né, de um presidente da Câmara que é um presidente que é reacionário, que é um presidente que está indiciado criminalmente, ficarmos na mão de um presidente do Senado que é uma pessoa que tem cheiro ruim, que é o Renan Calheiros, e ficarmos na mão de gente que tem ultimamente rasgado o seu discurso histórico para se aninhar no poder de forma fisiológica. Então, sempre há como ficar pior, né? E eu lamento mesmo, eu conheço muita gente boa dentro do PT e faço a defesa de muita gente dentro do PT, como também conheço muita gente boa dentro do PMDB e de outros partidos. Mas eu lamento muito a postura autoritária, a postura arrogante da presidente, que não tem procurado a nação brasileira e, sobretudo, herdando esse comportamento do presidente Lula, no sentido de criar um pacto federativo para que o Brasil seja maior do que o projeto de poder que eles defendem. Doutor Demens, até o senhor citou agora que tem gente boa no PT, tem gente boa no PMDB. Esse é um dos grandes problemas que a gente percebe hoje nesse consenso social, nesse pensamento que as pessoas têm, principalmente pelas redes sociais, é a questão da generalização, né? Um lado é bandido, outro lado é bom. Esse é um dos grandes entraves que eu acho para se buscar uma construção mais positiva. Olha, eu quero te dizer assim, com a Constituição de 1988, a cidadania brasileira ganhou muitos direitos, mas teve sonegado muitos dos seus deveres. E nós, a população, o povo, os cidadãos, nós deixamos de ir na reunião da escola, na reunião da associação de moradores, deixamos de participar dos nossos clubes, deixamos de ter uma vida de cidadania ativa, porque os políticos disseram que eram capazes de conduzir todo o peso do Estado, e quando eu falo Estado, eu falo em poder público do município, Estado e da União, e nós acreditamos que isso era verdadeiro, e transferimos das nossas costas esse peso para eles. E aí eles não deram conta. E agora está num processo de generalização, Alexandre, onde o conceito é que todo político é vagabundo. Não, tem muitos políticos que são realmente vagabundos, que não valem nada, que utilizam da sua vida pública em seu benefício exclusivo e próprio. Mas tem muita gente com o ideal de servir.
E eu vejo que nós não podemos generalizar, por exemplo, como o PT fazia com o Fernando Henrique, de que nada valia. Hoje nós vemos que o Fernando Henrique fez um grande governo em alguns setores. Como nós vimos que o presidente Lula deixou um legado social para o Brasil que é reconhecido internacionalmente. Então existem pontos positivos e pontos negativos. E não é porque eu não gosto de um governo, ou que eu não gosto de uma atitude de um governo, ou de uma pasta de um governo, que eu devo generalizar. Eu penso que nós devemos voltar a pensar em cidadania. Eu gostei muito, outro dia, de uma posição de um deputado até que eu acho bastante radical, que é o deputado Caiado. Eu acho que foi ele que disse que gostaria que todo mundo renunciasse se nós chamássemos eleições gerais para todos os cargos do Brasil, porque está tudo ruim. Hoje eu vejo a queixa do vereador, mas vejo vereadores ativos, vereadores comprometidos, alguns vereadores muito responsáveis, muito interessados na sua cidade, sobretudo aqui em Blumenau. Eu vejo deputados estaduais atuantes, deputados federais atuantes, vejo prefeitos atuantes, mas também vejo uma gama de críticas, de insatisfação com relação à organização do Estado brasileiro. E o que está pegando para mim, na minha opinião, é essa organização do Estado brasileiro. Nós precisamos repensar o Estado brasileiro como um mecanismo gerencial. O problema é gerencial. Eu já vi até alguém, desculpa lhe interromper, eu já vi até alguém falando que da necessidade de se criar uma nova Constituinte, de se fazer uma nova, porque nós precisamos de reformas profundas, reformas desde a reforma política, previdenciária, do próprio Poder Judiciário, precisa ter uma situação nesse momento. Nós criamos, a população brasileira criou para si uma camisa de força. Nenhum governante teve tanto prestígio popular como o presidente Lula. E aí eu faço uma crítica contundente a ele, porque ele trocou um projeto de país por um projeto de poder. Ele podia ter feito as reformas que precisava, porque tinha um apoio avassalador no Congresso Nacional, mas não fez. Eu digo que o PT conheceu o pistache, uma parte do PT conheceu o pistache. E o presidente Lula gostou. E o presidente Lula chegou há algum tempo, ele andava até com ginga, ele caminhava com ginga, né? E isso foi uma coisa muito ruim para a educação política da população brasileira. Então eu penso que nós talvez devêssemos ter urgentemente essa discussão sobre uma nova Constituinte. Mas urgentemente, não para daqui a 2 anos, 5 anos, 3 anos, uma Constituinte exclusiva, né, onde a gente pudesse repensar a gerência do Estado brasileiro, porque é um conjunto normativo que engessou de tal forma a capacidade do gestor público de gerenciar que não temos mais como caminhar para frente. E veja, Alexandre, eu assisto às sessões da Câmara Municipal de Blumenau, o que o vereador menos faz no parlamento é falar. Não se consegue mais ter vereadores que falam, eles têm lá 2 minutos para falar, talvez 5 minutos na semana. Para um senador falar é um trabalho, para um deputado falar é um trabalho. E exatamente nessas casas parlamentares, onde se devia debater as ideias e os avanços da sociedade brasileira, isso não está mais acontecendo. Então temos governos governando com decretos, governos governando com medidas provisórias e temos o péssimo hábito da barganha política. Olha, só toco esse teu projeto aqui, que vai te dar alguma consistência de honorabilidade gerencial, se tu me deres em troca cargos e posições e orçamento e verbas parlamentares, etc. Então, isso tem que acabar no Brasil. Isso é que está contaminando com a absoluta ingerência em todas as instâncias o Estado brasileiro. E quando nós vemos o pior que podia acontecer, são as gerações que nos sucedem, que nós já somos mais velhos, elas acreditarem que nada é possível, que nada funciona, que nada adianta. Hoje eu vi um depoimento de um jovem formando em medicina, que ele disse para mim assim, eu resolvi viver a minha vida. Independentemente do que aconteça, eu não dou bola, não escuto, eu vou viver a minha vida. Eu quero me inscrever na residência médica e cuidar da minha vida, porque o que acontece no Brasil não me interessa. E no futuro, se eu conseguir, eu quero sair do Brasil.
Esse é o pior depoimento que nós podíamos ter, né? Da elite intelectual brasileira. Ele é um percentual muito pequeno que pode se dizer da elite intelectual brasileira que conseguiu chegar a uma graduação em medicina, querer ter como projeto de vida sair de um país maravilhoso como esse, né? E esse é um país muito grande, né? Um país muito positivo, um país muito rico. O ex-ministro Delfim Neto, que é bem falastrão e adjetiva muito, perguntaram a ele: ministro, o Brasil está caminhando para o abismo? Ele respondeu: sim, o Brasil está caminhando para o abismo. E o que vai acontecer? Nada. O Brasil não cabe no abismo, né? Mas nós vivemos hoje um abismo político. É um abismo que tem reflexos e contamina a vida econômica do país, contamina a vida de cada um de nós. Então, a sua ideia, a sua conjectura com relação a uma constituinte, ela vai ter que passar por uma discussão rápida e nós vamos ver que o final desse processo todo que nós estamos vivendo, que é só a pontinha do iceberg, vai encontrar esse debate rapidamente. Estamos nos encaminhando para o final, mas eu queria fazer uma pergunta que tem a ver também com a sua área. A questão do Poder Judiciário. O que muitas vezes a gente vê que se fala muito do Poder Legislativo, principalmente, se fala muito do Poder Executivo e se questiona pouco o Poder Judiciário. Lembrando que a impunidade também é um dos males, e isso é importante também destacar, que a gente tem visto recentemente situações de poderosos empresários e políticos indo para a cadeia, que felizmente a gente percebe que a cadeia não é só para o ladrão de galinha, também para políticos. Mas a gente também percebe muitos interesses em todas as cortes e também na mais alta corte. E aí também há uma necessidade de se repensar ou não? Acho que sim. Veja que nós estamos assistindo, por exemplo, no Supremo uma guerra intestina clara, declarada e não é mais nem velada nem escondida, né? Há um posicionamento claro do ministro Lewandowski, que é o presidente da Corte, que defende o governo Dilma partidariamente, e há um posicionamento do ministro Gilmar Mendes em sentido diametralmente oposto, defendendo o PSDB. Isso não está mais escondido, isso está claro. E há uma omissão de outro tripé importante, que é a omissão da OAB, né? Eu estou envergonhado da OAB Nacional, que já foi uma entidade de ponta e continua sendo na construção do processo democrático. A principal instituição de defesa da sociedade civil, junto com a CNBB e com a Associação Brasileira de Imprensa, na defesa não só das prerrogativas da advocacia, que ficam em segundo plano, inclusive, mas na defesa da sociedade e da cidadania brasileira. E respondendo objetivamente à sua pergunta com relação ao Poder Judiciário, ainda tem sido o Poder Judiciário a última instância recursal de defesa dos interesses da República. Apesar das suas mazelas, precisa mudar muito o Judiciário, mas não é o Judiciário que faz a lei, é o Judiciário que cumpre a lei. E nós temos aqui um avanço muito grande no julgamento do processo do Mensalão, onde as coisas foram moduladas. Eu fui lá assistir pessoalmente o voto do ministro Celso Mello e fiquei envergonhado do voto dele, que ele usou todas as formas do positivismo do direito, né, para justificar a não qualificação da agravante de quadrilha e para o que está acontecendo agora, né? Esse novo Supremo Tribunal Federal está dizendo assim, vamos aplicar a lei independentemente do CPF, independentemente da conta bancária, independentemente do domicílio. E eu acho que essa é uma sinalização muito importante para a cidadania brasileira. Eu acho que essa é uma sinalização absurdamente nova, inovadora nesse poder de modulação. E quero aproveitar o seu gancho para fazer um comentário com relação ao posicionamento político do Supremo Tribunal Federal, né? Todo mundo diz, o Supremo não pode intervir politicamente. Errado. O Supremo é um órgão jurisdicional político e por isso ele se chama Supremo. Supremo é o que está acima de tudo. O Supremo pode agir e modular, usar o poder geral de cautela que ele tem, usar o princípio da adequação. E ele fez isso ao ordenar a prisão, pela primeira vez na história do Brasil, de um senador no exercício da República. E fez isso tão legitimamente que procedeu ad referendo do próprio plenário do Senado, que ratificou
a certeza dessa decisão, o acerto dessa decisão que autorizou que um senador fosse preso no exercício do mandato. Eu tenho a impressão que o judiciário brasileiro, apesar das suas mazelas, apesar de ter muitos juízes que precisam trabalhar mais, apesar de ter muitos juízes e desembargadores que ainda são colocados lá por questões de natureza de relacionamento, de compadrio, mas são minoria. Eu quero dar esse testemunho de vida de uma pessoa que lecionou 20 anos e que advoga há 32 anos. Eu nunca vi no Poder Judiciário, ao longo desse período em que eu exerci a minha profissão, Alexandre, eu nunca vi nada que maculasse a honorabilidade das decisões judiciais nos processos onde eu trabalhei. Eu estou falando isso de coração, eu não preciso mais agradar ninguém. Mas ainda tem muitos juízes que precisam trabalhar mais, ainda tem muitos desembargadores que precisam trabalhar mais, mas o Poder Judiciário tem sido o resguardo da sociedade brasileira. E graças a Deus que isso está acontecendo. E é através das decisões do Poder Judiciário que eu acho que nós vamos evoluir muito no ano que vem. Em 2016, nós vamos ter aí muitas novidades com relação ao processo de depuração da sociedade brasileira. Dr. Luiz Carlos Nemes, muito obrigado pela sua participação aqui no Fórum Blumenau Entrevista. Eu tenho a convicção que foi muito esclarecedora para quem nos acompanha pela internet. Lhe agradeço de coração pela sua participação, pela contribuição que o amigo tem dado na publicação de artigos muito lúcidos, muito conscientes. E é esse o nosso papel aqui, como programa de entrevista, como portal de conteúdo, dar visibilidade a todas as tendências e dar visibilidade a pessoas que têm uma contribuição para dar para a sociedade. A sociedade brasileira, catarinense, blumenauense, precisa retomar o debate. E o Informe Blumenau tem sido o canal do debate e isso é muito importante. A pluralidade de ideias, mesmo em situações que gerem antagonismos, mas com civilidade, com respeito. E esse papel o Informe Blumenau está fazendo muito bem. Eu quero parabenizar você pela iniciativa também. Mais uma vez, obrigado. Assim encerramos mais um Informe Blumenau Entrevista. Um abraço, até a próxima.